Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Hoje inicia-se o chamado Tríduo Pascal. São 3 dias, por isso tríduo, né? E domingo já é domingo de Páscoa. Sábado tem a solene vigília pascal. A cerimônia de hoje, quinta-feira, é o dia do lava-pés e da instituição da Eucaristia, o dia da última ceia de Cristo. Interessante ver logo na introdução, porque na introdução, quando tem uma festa, né, que seria uma festa comemorando a Páscoa judaica, né, se fosse numa casa, como foi um salão numa casa, que Jesus pediu para realizar, né? A hora que os convidados chegam, os serviçais traziam tipo panelas, né? Bacias d'água para que eles lavassem seus pés. E em muitas casas, inclusive, os próprios serviçais lavavam os pés das pessoas, né? E logo no início da última ceia, Cristo coloca uma toalha na cintura, outra na mão, pega um jarro d'água e uma bacia e lava os pés dos apóstolos, o famoso lava-pés. A Igreja Católica repete isso toda quinta-feira, né, no lava-pés, uma prova de humildade, cumprindo aquilo que Cristo falou, que o maior dentre vós seja o servidor. E depois, Cristo ainda pede que se repita isso, fala assim, vós também deveis lavar os pés um dos outros. Quem conhece isso e quem deve assistir isso aqui em geral são pessoas com alguma formação cristã, né? Uma prova de humildade, uma prova da visão hierárquica de Jesus, né? A hierarquia não é uma só para a dominação, essa visão cristã, mas é uma visão de serviço. A hierarquia serve para melhorar o serviço. Mas, em geral, o que se vê não é isso, né? Em geral, a hierarquia serve realmente para dominar. Hoje em dia, com as ostentações, né? As pessoas adquirem qualquer posse, têm qualquer pequeno negócio que dá um certo status sociais, gosta de ostentar, mostrar, né? Essa é a nossa sociedade, inclusive no meio dos pobres, que era o meio dos apóstolos, eram pessoas simples, pobres. Né? Mas a visão deles era essa também, tanto que todos ficaram pasmados com isso. Durante a história, o marxismo e a sua proposta de socialismo tinha alguma coisa de quebrar isso, né, numa visão maior de igualdade, numa sociedade igualitária, tudo, né, mas que não vingou historicamente por conta disso, porque há necessidade da hierarquia, isso não quebrou a hierarquia, mas a hierarquia como organização de um serviço, né? O capitalista soube organizar isso, principalmente o americano do século XX, do início do século XX, com Ford e Taylor. Eles tinham essa visão de serviço da sociedade de consumo, essa visão de melhoria das classes trabalhadoras com bons salários, inclusive para consumir e ter lucro, né? É, uma, tinham alguma visão assim. Eles próprios também trabalhavam, entendiam Ford, Taylor. O capitalista americano tem um pouquinho disso ainda, assim como Bill Gates entende da, de como montar um computador. O Steve Jobs também entendia daquela parafernália. Ele não era só um inventor e tinha um capital
e colocava os outros para trabalharem. Ele também trabalhava e faziam projetos, né? O Steve Jobs já morreu, mas o Bill Gates está aí. E eles inclusive têm uma visão assim, de que precisa ter um Estado forte para realmente equilibrar a sociedade. Há alguma coisa desse sentido, um pensamento nesse sentido no capitalismo americano. Mas isso internamente, porque externamente os Estados Unidos, o nosso Joe Biden, aí, que era uma esperança, né? Internacionalmente está sendo uma catástrofe, internamente também não está lá essas coisas, mas por conta da pandemia tem algumas propostas internas bem interessantes na questão de minoria, das minorias, das mulheres, dos negros, né? Joe Biden, mas externamente ele é um ostentador do poderio americano e está demonstrando isso, né? Boa, uma culpa muito grande dessa crise europeia tem nessa visão americana, né? Que Biden está reforçando, né? Essa visão senhor do mundo, que domina tudo, que tem toda toda a visão de moral do mundo, é ele que carrega, né? Ele, na nossa visão, está prejudicando com essa visão hierárquica de dominação americana, né? E ele diz que iria acabar com essa visão que o Donald Trump tinha, e parece que ele está sendo pior internacionalmente que Donald Trump, o Joe Biden. Mas é isso sobre o lava-pés. Outra é sobre a ceia de Cristo, né? A ceia se mata o cordeiro e a ceia que Cristo propõe não tem um cordeiro. Ele se coloca como cordeiro na figura do pão. É uma mudança, até poderia se ver alguma questão do movimento vegano em si, né? Mas o vegano é radical, que são todos os animais. Isso não fala claramente isso, né? Mas ele veio acabar com esses sacrifícios. Ele vai ser a última vítima a ser sacrificada. Não vai se sacrificar mais para Deus nenhum. Pode-se comer tudo, né? Mas não vai pegar mais o cordeiro. Quem acompanha a leitura de hoje, né, da parte da manhã e agora da noite também, né, no Êxodo, nós vemos essa passagem em que ele fala do cordeiro, né, e bebeu o sangue do cordeiro. O sangue se transformou no vinho. Nessa questão do pão e do vinho, Cristo tem uma base em Davi, ele como filho de Davi, veio ser o último Davi, sucessor, que vai implantar o reino de Davi definitivamente, mas um reino celeste. Né? No Salmo 103, 104, na tradução católica é no versículo 15, quando ele fala para extrair da terra seu sustento, o vinho que alegra o coração, o óleo que ilumina a face e o pão que revigora suas forças. Então, ele coloca essa questão do pão. Na Sexta-feira Santa, que nós vamos ver, tem a tradição católica de que se comer o peixe. O peixe é o símbolo de Cristo. É interessante ver porque Cristo isso multiplicou os pães e os peixes e ele sempre comeu peixe, então seria essa tradição, essa lembrança de Cristo, né? Como muitas vezes a pessoa morre e você lembra do gosto dele. Uma pessoa mesmo que está para morrer, você olha, come alguma coisa, a pessoa está doente, né? E você lembra dele, né? Talvez seja isso
Mas é interessante um outro viés que tem sobre essa questão do peixe na Sexta-feira Santa, que ele é um prenúncio já da, da ressurreição. Para ter ressurreição, tem de passar pela sexta-feira e passar pela cruz. E a primeira comida de Cristo depois de ressuscitado foi o peixe e o mel. Como vamos ver aqui em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. A ressurreição. A partir do 36, do versículo 36 da Bíblia Ave Maria Católica, mas a sequência do Evangelho é a mesma das outras denominações cristãs. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram que era um espírito, mas ele disse: Por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. O espírito não tem carne e osso. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram um pedaço de peixe assado, ele comeu à vista deles. Tem uma outra tradição que fala peixe assado e mel, e ele tomou mel também. Aqui nessa tradução da Ave Maria fala, eu não sei se é o outro evangelho de Mateus, talvez fale no mel também. Na de Lucas fala do peixe, ele comeu peixe. A primeira comida que Cristo comeu depois de ressuscitado foi o peixe. Então, essa reflexão da ceia, nós já vimos, é uma reflexão que invariavelmente nós fazemos, que a igreja repete isso semanalmente e diariamente, por conta que ainda não se findou, né, a segunda vinda de Cristo, que encerrará de vez esse novo sacrifício agora. Só que agora não há o cordeiro mais, não se mata o cordeiro, não se sacrifica o cordeiro. Por isso tem alguma coisa de vegano, né? O sacrifício o animal sofre, né? Então Cristo veio para acabar com todo o sofrimento. O peixe, de alguma forma, deve sofrer também, mas continuou que ele comeu aqui o peixe, né? Depois de ressuscitado. Então, quando comemos o peixe na sexta-feira da Paixão, nós já estamos vendo a morte de Cristo, mas com a memória da ressurreição dele, né? Então, isso é uma outra coisa que me veio, não é uma coisa, um pensamento muito comum, nunca vi em lugar nenhum, mas meditando nessas coisas, cada vez se descobre um detalhe e dessas passagens da Bíblia, né? Por isso, o seu vigor no mundo inteiro, né? Cada época, cada problema que você vê, a Bíblia tem uma passagem de iluminação, principalmente o Evangelho, e ultimamente, né, tem essa passagem, né? Ainda mais com essa figura de elucidação final da visão de Deus do sofrimento. E o primeiro Deus era um Deus castigador, que bebia-se o sangue do cordeiro e pintava-se as portas com aquele sangue, né?
para que, quando o anjo exterminador passasse, as famílias, onde ele visse a porta com sangue, ele não ia exterminar. Então, a proposta do Evangelho é uma proposta de recuperação, não só daqueles, mas de todas as pessoas, uma proposta de superação, de sofrimento, não só para os judeus, mas para todos. Né? Essa é a nossa reflexão sobre a Quinta-feira Santa. Boa tarde.